Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Glória a Deus, aleluia. É um motivo de muita alegria estarmos reunidos na casa de Deus. Mais uma semana que passou de vitória, desafios sim, luta sim, mas muita vitória, amém? Feche seus olhos, vamos dar início à escola bíblica, esse dia especial que é o dia da Santa Ceia, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai eterno, através do sangue do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, Pai, eu coloco em suas mãos, meu Pai, a escola bíblica deste dia. Amado Deus e eterno Pai, a sua palavra é tudo. Nos revela a sua poderosa palavra. Amado Deus e eterno Pai, eu peço a Ti, Senhor, se eu posso abençoar os irmãos que chegaram no horário, os irmãos que escolheram a melhor parte. Meu Deus, que o Senhor abra as comportas dos céus e faça fluir as suas bênçãos sobre cada irmão que tem priorizado a sua palavra. Pai, em o nome do Senhor Jesus, é o que eu lhe peço e já te agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Amém? Amém, irmãos? Estamos muito felizes de estar aqui. É mais um domingo, podendo compartilhar a palavra do nosso Deus. Amém? Essa palavra é poderosa, né, que tem salvado, libertado, curado, tirado pessoas de situações difíceis, libertado o homem da escravidão do pecado, o homem, né, da escravidão da doença. Essa palavra é digna de todo poder, ela é o poder, e essa palavra chama-se Jesus, né? Jesus é o verbo, a palavra de Deus, né? E em João, no início de João capítulo 1, a Bíblia diz que é através, né, do verbo, palavra de Deus, Jesus, tudo foi feito. João, Evangelho de João capítulo 1 e Hebreus capítulo 1, tudo foi feito através de Jesus. Ele é a palavra. Lembra da pesca maravilhosa, quando o Pedro estava pescando junto com os outros pescadores? A noite toda eles trabalharam. Eu já expliquei para os irmãos por que os pescadores eles vão à noite, né? É porque à noite sopra um vento do continente para o mar. Amém? Então eles aproveitam esse vento que está a favor, e aí eles vão de madrugada pescar. E de manhã é o contrário, um vento sopra, né, do mar para o continente. Amém? Então eles foram pescar, não conseguindo nenhum sucesso aquela noite, já cansado. Pela manhã o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, lança a rede neste lugar. Aí Pedro, eu fico imaginando o que passou pela cabeça de Pedro, né? Poxa, eu sou profissional, né? Sou pescador há tanto tempo, aprendi com meu pai, sou um profissional da pescaria, e eu fiz de tudo, todas as técnicas, mas ele não responde a Jesus com incredulidade. O que a Bíblia diz? Confiando em sua palavra. Primeiro ele fala: olha, eu trabalhei a noite toda, mas confiando em sua palavra. E o que aconteceu depois? A pesca foi extraordinária, acima, pastor, das expectativas. Não foi mais ou menos, pegou um pouquinho de peixe, irmã Maria, mas sim algo extraordinário. Isso acontece com todo filho de Deus que dá prioridade à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Não é à toa que o Espírito Santo colocou essa passagem na Bíblia. Nada na Bíblia, meu irmão, está ali de bobeira. Nada na Bíblia é descartável. Evidentemente que nós, como cristãos, justificados pelo sangue
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos que entender que o nosso Deus trabalha com aliança. E a aliança que nós estamos hoje é a dispensação do favor de Deus, mais conhecido como graça. Por quê? Porque o seu Filho pagou o preço dos nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, não foi? Depois passamos a falar sobre isso. Partiu o pão, este é o meu corpo, partido em favor de vós. Pegou o cálice, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Se tem uma nova aliança, a velha ficou obsoleta, a velha ficou sem valor nenhum. Amém? Glória a Deus. Por isso nós temos que ler a Bíblia com esse entendimento, meu irmão. Amém? E ver Jesus na velha aliança. A escola bíblica, meu irmão, ela é baseada em 3 versículos. Amém? O primeiro versículo, se o irmão quiser abrir, é 1 Coríntios 15, 56. Amém? O segundo versículo, se não me falha a memória, é a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19, se não me falha a memória. E também Romanos 6, 14. Cada irmão abra. Amém? 1 Coríntios 15, 56. 1 Coríntios 15, 56. Romanos 6, 14. E segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Os irmãos que encontraram, se quiser ler, fiquem à vontade. Amém? Ora, os grilhões da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Amém. Então a gente vê que tem um inimigo das nossas almas, Satanás, que foi destruído na cruz. A cruz destruiu Satanás. Amém? No entanto, Satanás em hebraico é enganador. Então, aí fala o que? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Amém? Então, quem está falando isso é Paulo. Paulo foi um apóstolo que teve um encontro profundo com Jesus. O que Pedro, João demoraram um pouco para tomar conhecimento, Paulo recebeu naquela visão. Lembre, meu irmão, que Paulo ficou orando 3 dias depois que encontrou Jesus. Ele ficou cego. Lembra disso? Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Ele não estava memória, comeu e sacrificou. Você bebeu, eu acho que alguém falando comigo, ficou sem comer e sem beber. 3 dias. Tá? Então ele recebeu uma revelação profunda da obra de Jesus. Então ele está falando aqui algo que é poderoso, mas também ele é muito, como pode dizer, chocante. Porque a lei do nosso Deus, ela é maravilhosa, ela é perfeita, só que ela não foi dada para justificar o homem. O apóstolo Paulo diz em Romanos que a lei foi dada para que pecado se levante. Pecado se levantando. Você sabe que você é pecador, meu irmão. A gente tem que lembrar que a carne humana, ela é o quê? Arrogante. Ela é orgulhosa. Mas diante da lei, lembra quando o Senhor Jesus falava com os fariseus, que eram doutores da lei? Ele falou assim: vocês estão querendo, vocês acham que vocês conseguem guardar a lei? Só de pensar. Só de pensar você já matou. Só de pensar você já adulterou. Está vendo? Ela é muito mais poderosa, não tem como ser humano comum, né? E a Bíblia diz também: se você quebrar uma lei, você quebra tudo, você sempre será condenado. Então, esse versículo fala o quê? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Amém? Então,
o inimigo das nossas almas, o que é que ele faz com, tenta fazer? Vocês não, vocês são libertos. Com os que amam Jesus e aceitam Jesus e mais. Ele tenta trazer o pessoal para onde? Amém. Ele tenta colocar na sua mente que você tem que fazer, por merecer. Tá vendo que é uma estratégia tão... Ela é tão... como posso dizer? Confundiu a palavra, mas... tão maligna e ao mesmo tempo... porque mexe com uma coisa nossa, da nossa carne, que ele conhece muito bem, Satanás. Da gente querer fazer algo, né? Então Paulo era um doutor da lei. Ele sabia muito, era uma pessoa culta, sabia várias línguas. Mas agora, depois de com Jesus, ele está falando: o ladrão da morte é pecado, e a força do pecado é a lei. Então, se o inimigo quer manter algum cristão no pecado, ele traz a lei de forma religiosa. Os religiosos da época lá eram os fariseus. Eles receberam algo de Jesus com a sua maioria. Isso eu ouvi, tá? Vou repetir para os irmãos. Quando Nicodemos vai encontrar com Jesus, Nicodemos era o doutor da lei. Ele vai à noite porque ele está com vergonha, né? Vergonha e medo, né? De ser questionado. Ele vai à noite conversar com Jesus, não é isso? Jesus vai dar um show nele, né? Fala, olha, papapá. Senhor, como Jesus tem que nascer de novo, todo mundo sabe disso, né? Ele, como que um homem pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus vai falar, olha, o vento sopra onde ele quer, papapá. E por fim Jesus falou assim, olha, você é tão sábio que não sabe discernir essas coisas naturais. Imagina se eu lhe contar as coisas sobrenaturais. Pronto, ele se converte, tá, irmão? Amém. Depois a gente vê que ele se converte. E quando o Senhor Jesus vai encontro com aquela mulher samaritana, né, adúltera, Jesus vai e fala para ela que ele é o Cristo, coisa que ele não falou para Nicodemos. Amém? Então, meu irmão, é aqueles que necessitam, aqueles que estão doentes, que necessitam de médico, né? Os que necessitam, que não estão doentes, não vão necessitar de médico, né? Amém? Glória a Deus. Próximo versículo é Romanos, é isso que eu falei? 6:14. Isso, Romanos 6:14. Pode ler? Pode. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Amém? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim do favor de Deus. Amém? Então, meu irmão, a primeira carta de João fala o seguinte: olha, se dissermos que não temos pecado, a gente fala que Deus é mentiroso. A diferença do pecado não tem domínio sobre você. Por quê? Não é porque você é contra a lei, porque você confia no que Jesus fez na cruz por você. Por isso que o pecado não tem domínio sobre você. Se você tinha um vício quando você era do mundo, esse vício foi tirado. O desejo de beber, o desejo de usar droga, ou qualquer outro pecado, que só o Senhor sabe, né? Esse desejo não é seu esforço não, meu irmão. É o poder de Deus, do favor de Deus, que jogou fora esses demônios da sua vida. Entende? Agora, se você volta para a lei de Moisés, o que vai acontecer? O pecado terá domínio sobre você. E como eu já expliquei, tem pessoas que podem estar dentro da igreja 50 anos e ter uma vida de pecado. Pecado oculto. Amém? Os fariseus por lá de fora. Jesus falou assim: você está querendo me enganar? Eu conheço o interior. Eu conheço o interior. Vocês são podres por dentro. Por fora vocês são limpos, organizados, enganam tudo. Mas a mim vocês não enganam, não. Compreende? Agora, quando você aceitou Jesus, você foi lavado por dentro e por fora, continua andando por favor dele, continua olhando para a cruz,
Amém? E o pecado não terá domínio sobre você. A Bíblia diz que tudo que não é feito por fé é pecado. Então até o seu dízimo é pela fé. Amém? Você crê, nós somos da fé. Aleluia. E o outro versículo? Eu falei 1 Coríntios 15:56, Romanos 6:14 e segunda carta de Pedro 3:18. Amém? Estou mostrando para vocês, meu irmão, que para o povo de Deus, em Oséias, se não me falha a memória, Oséias 9, a Bíblia diz que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Só que você lê lá o contexto, o Senhor está repreendendo os sacerdotes e os profetas, que eram os responsáveis por ensinar o povo. O povo está perecendo, mas a Bíblia também diz: a quem é muito dado, muito será cobrado. Então, se você tem uma posição, meu irmão, se Deus te colocou numa posição de destaque no ministério dele, você sim tem uma responsabilidade. Quando nós assumimos uma responsabilidade como anjo da igreja, como pastor, assumimos primeiro com o Senhor Jesus. Amém? Então você tem uma responsabilidade. Glória a Deus. Encontraram segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19. Pode ler, que acho. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém? Antes crescei Na graça, que tem um nome também de favor, tá? O favor de Deus, tudo é favor, meu irmão. Quem veio ver filme ontem, você viu que falou muito sobre favor, né? O filme, como é que é? Em Defesa de Cristo. Eu acho que é Defesa de Cristo. Vocês que não já viram esse filme. É um casal, a esposa, sem spoiler, tá, irmão? Só mais ou menos o contexto. É um casal que a esposa encontra Jesus, mas o marido dela, eles eram ateus. E o marido dela continuou querendo provar para ela que o que ela estava crendo não existia. No final das contas, ele que se converteu e é baseado em fatos reais. Filme muito bom, irmão. Muito bom, tremendo. Olha, tiver oportunidade, vem no culto jovem participar, tá? Faz um esforço, dá uma mortificada na carne aí. Eu sei que ontem choveu bastante no horário, isso atrapalhou, né? Mas vem, foi muito bom. Então, antes, quem está falando é o apóstolo Pedro. Antes de quê? De tudo. Cresça no conhecimento do Senhor Jesus. Cresça no conhecimento dele. Bem? É isso que nós cristãos temos que fazer. Nós não somos judeus. Ora, né? Por que os cristãos voltam à lei? Vamos fazer errado. Antes, conheça o seu Salvador. Isso é algo muito pessoal, sabe? Conheça ele, procure estudo sobre ele, que a Bíblia é sobre ele, né? Desde a arca é Jesus, né? Então, procure sobre ele, ocupa a sua cabeça por Jesus Cristo, principalmente, meu irmão, nas lutas. Só Deus sabe a luta que você passa, os desafios que você tem. Ocupa sua mente com ele, aí o seu problema vai ficar desse tamanho, né, colega? Glória a Deus. Então, a nossa escola bíblica, ela é fundamentada nesses três versículos. A melhor forma de combater o pecado é mostrando ao povo de Deus a obra de Jesus na cruz, do seu favor. Amém? É assim que o pecado vai. Não é o contrário, né? O pecado não terá poder sobre você. Porque você não está debaixo da lei, mas debaixo do favor. Aceite o favor de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu preparei para os irmãos. Nós esse ano foi um ano assim, tem sido, né, um ano de muito aprendizado, sabe? Para mim, eu acredito que para os irmãos também, amém? Como esses últimos 4 anos eu cresci, sabe, no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Como minha mente mudou em relação a Deus. Né? O apóstolo Paulo diz, né,
transformar o mundo pela renovação da vossa. Amém? E nesse ano, o Senhor, pela graça dele, eu pude compartilhar com os irmãos ensinamentos que fazem diferença em nossa vida. Não é ensinamento, irmão, com todo o respeito profundo, mas saber detalhes da arca, vamos colocar assim, os pregos que estavam na arca, vai fazer diferença para os irmãos também. Mas, com todo respeito, né? Porque alguém pode ficar chateado comigo, mas não é a intenção é essa. A intenção é o quê? Trazer ensinamentos que exaltam Jesus. Amém? Sabe por quê, irmão? Porque todo ensinamento que exalta um homem tem demônio por trás. Lembra de Pedro? No mesmo capítulo, o Senhor Jesus pergunta assim: olha, meus discípulos, o que o pessoal está falando sobre mim? Quem eu sou? Aí qual é a resposta? Um Senhor está falando que você é Elias, outro falando de tal. Mas e vocês? Jesus pergunta. Aí quem fala primeiro?